251. 1 Samuel 27. Eis como Davi uma segunda vez poupou a vida a Saul. E, não querendo mais ficar naquele país, receando vir a cair nas mãos do rei, decidiu, com o consentimento de todos os que estavam com ele, passar as terras dos filisteus. Aquis, rei de Gate, uma das 5 cidades dessa nação, recebeu-o favoravelmente, e Saul, vendo como fora mal sucedido e lembrando os graves riscos que correrá, não pensou mais em persegui-lo. Davi não quis estabelecer-se na cidade, para não ser pesado aos seus habitantes, e rogou ao rei Aquis que lhe desse um lugar no campo. Ele deu-lhe a aldeia de Ziclague, pela qual Davi tomou tanto afeto que, depois de se tornar rei, veio a comprá-la, para tê-la como propriedade particular. Lá ficou 1 ano e 4 meses, e durante esse tempo fazia secretamente incursões sobre as terras dos Jerusianos, dos Gersianos e dos Amalequitas, que eram povos vizinhos dos filisteus, trazendo grande quantidade de cavalos, camelos e gado. Contudo não fazia prisioneiros, temendo que o rei descobrisse de quem ele trazia tais presas, das quais enviava-lhe uma parte. Quando o rei lhe perguntava onde as ia buscar, Davi respondia que era nas planícies da Judeia, do lado sul, no que o príncipe acreditava com tanta felicidade quanto desejava que fosse verdade. Porque Davi se poria em condição de jamais poder regressar àquele país caso tratasse como inimigos os seus súditos. Não sendo assim, porém, podia mantê-lo junto de si e servir-se dele vantajosamente. 252. 1 Samuel 28. Nesse mesmo tempo, os filisteus resolveram fazer guerra aos israelitas. O rei Aquis ordenou a reunião de todas as suas tropas na cidade de Sunem e por isso mandou dizer a Davi que lá se encontrasse também, com os seus 600 homens. Ele respondeu que obedeceria com prazer, para testemunhar-lhe a sua gratidão pelos favores de que lhe era devedor. O rei, por sua vez, prometeu-lhe que se fosse vitorioso recompensaria os seus serviços com grandes honras e o faria comandante de sua guarda. Capítulo 15. Saul, vendo-se abandonado por Deus na guerra contra os filisteus, consulta por meio de uma médium a sombra de Samuel, que LH prediz derrota na batalha e a morte dele e de seus filhos. Aquis, um dos reis dos filisteus, leva com ele Davi para o combate, mas os outros príncipes o obrigam a reenviá-lo a Ziclague. Davi descobre que os amalequitas saquearam e incendiaram Ziclague, persegue-os e os dizima. Saul perde a batalha. Jonatas e 2 outros de seus filhos são mortos, e ele fica muito ferido. Obriga um escudeiro a matá-lo. Bela ação dos habitantes de Jabes de Gileade para com os corpos desses príncipes. 253. Saul, informado de que os filisteus tinham avançado até Sunem, marchou contra eles e acampou em frente ao exército inimigo, próximo do monte de Gilboa. Percebendo, porém, que eles eram incomparavelmente mais fortes, sentiu a coragem diminuir e rogou aos profetas que consultassem a Deus para saber qual seria o resultado daquela guerra. Deus não lhe respondeu, e esse silêncio duplicou-lhe o temor, pois se julgou abandonado por ele. O seu ânimo abateu-se e ele resolveu, nessa dificuldade, recorrer à magia. No entanto, Saul havia expulsado do país todos os magos e adivinhos e toda a espécie de gente que costuma predizer o futuro, e assim, não sabendo onde buscá-los, mandou indagar de onde se poderia encontrar alguém dentre os que fazem voltar as almas dos mortos, para interrogá-las e saber coisas futuras. Um dos seus disse-lhe que uma mulher na cidade de Endor poderia satisfazer esses desejos. Imediatamente, sem falar com quem quer que fosse, disfarçado e acompanhado por 2 pessoas somente, foi procurar a mulher, rogando-lhe que predissesse o que estava para lhe acontecer, e que para esse fim fizesse voltar a alma de um morto que ele ia nomear. Ela respondeu que não podia fazê-lo porque o rei proibira, por um edito, que se fizesse essa espécie de predição e rogou que, jamais tendo ela lhe feito mal, não lhe armasse cilada para fazê-la cair numa falta que custaria a ela a própria vida. Saul jurou-lhe que, acontecesse o que acontecesse, ele não o faria e que ela não corria risco algum. Esse juramento tranquilizou-a, e ele pediu que fizesse vir a alma de Samuel. Como ela não sabia quem era Samuel, obedeceu sem dificuldade. Quando, porém, a sua presença se fez notar, algo de divino que ela percebeu surpreendeu-a e a perturbou.
Voltou-se então para Saul e disse-lhe: Não sois vos o rei Saul? Ela o soubera pela visão. Ele respondeu-lhe que sim, e ordenou-lhe que revelasse a causa da grande perturbação que notava nela. Ela respondeu que via aproximar-se um homem que parecia todo divino. Saul perguntou: Que idade tem ele e como está vestido? Ela respondeu: Ele parece um velho muito venerável e está revestido de uma veste sacerdotal. Então o Saul não duvidou de que era mesmo Samuel e prostrou-se diante dele até o chão. A sombra perguntou-lhe por que o havia obrigado a voltar do outro mundo. Respondeu Saul: A necessidade me obrigou a isso, porque, tendo sido atacado por um exército muito poderoso, me encontro abandonado, sem o auxílio de Deus, que nem pelos seus profetas nem por outro modo me informa sobre o que está para acontecer. Assim, só me resta recorrer a vós, que sempre me testemunhastes tanto afeto. Samuel, sabedor de que o tempo da morte de Saul havia chegado, disse-lhe: Sei que de fato Deus vos abandonou e em vão desejais que ele diga o que vos deve suceder. Mas, visto que o quereis, sabei que Davi reinará e terminará venturosamente esta guerra e que, pelo castigo de não terdes executado as ordens que vos dei da parte de Deus, depois de terdes vencido os amalequitas, o vosso exército amanhã será desbaratado e perdereis a coroa, a vida e os vossos filhos nessa batalha. Essas palavras gelaram o coração de Saul, e ele desmaiou, tanto pela dor excessiva, quanto porque havia 2 dias não se alimentava. A mulher rogou-lhe que tomasse algum alimento, para restaurar as forças e poder voltar ao exército. Ele recusou, mas ela insistiu, dizendo que não esperava outra recompensa por ter arriscado a vida para fazer o que ele desejava. Por fim, não podendo mais resistir àquelas súplicas insistentes, Saul disse-lhe que comera alguma coisa. Logo ela matou um vitelo, que era tudo o que possuía, preparou e o serviu a ele e aos céus. Saul voltou naquela mesma noite para o seu exército. Eu não poderia deixar de admirar a bondade dessa mulher, que, jamais tendo visto o rei, em vez de se ressentir por ele a ter reduzido a tão grande pobreza, proibindo-a de exercer a arte que era o seu meio de vida, teve tanta compaixão de sua infelicidade, que não se contentou em consolá-lo. Sabendo que ele morreria no dia seguinte, deu-lhe tudo o que possuía, sem pretender recompensa alguma e sem dele nada esperar. Nisso ela é tanto mais louvável quanto os homens são naturalmente levados a fazer o bem somente àqueles dos quais podem também recebê-lo. E assim, ela nos dá um belo exemplo de como ajudar sem interesse os que têm necessidade de nosso auxílio, pois é uma generosidade tão agradável a Deus que nada pode levá-lo a nos tratar mais favoravelmente. Julgo oportuno acrescentar outra reflexão, que poderá ser útil a todos, particularmente aos reis, aos príncipes, aos grandes, aos magistrados, às outras pessoas constituídas em dignidade e a todos os que, sob qualquer condição, têm a alma grande e nobre, a fim de inflamá-los de tal modo a virtude que não haja penas, nem tributações que não aceitem, ou perigos que não desprezem, até mesmo a morte, para conquistar uma reputação imortal, chegando a dar a própria vida pelo bem da pátria. Vimos o que fez Saul, pois, ainda que Samuel o tivesse avisado de que seria morto com os filhos na batalha, preferiu perder a vida a praticar um ato indigno de um rei, como, para conservá-la, abandonar o exército, o que seria o mesmo que entregá-lo nas mãos dos inimigos. Assim, Saul não hesitou em expor-se com os filhos a uma morte certa, julgando que seria melhor e muito mais satisfatório terminar com esses gloriosamente os seus dias, em pleno combate pela salvação da pátria, e merecendo assim viver perenemente na memória da posteridade, do que sobreviver à própria infelicidade, além de não ter mais uma posição, ser pouco considerado pela opinião pública. Não poderia, pois, deixar de considerar esse soberano, nesse ponto, como muito justo, sensato e generoso. E, se algum outro fez ou fizer a mesma coisa, não haverá elogios de que não seja digno. Pois, ainda que quem faça guerra na esperança de obter a vitória mereça que os historiadores elogiem os seus feitos grandiosos, parece-me que somente devem ser considerados provectos na coragem os que, a exemplo de Saul, preferem a honra à própria vida, desprezando perigos certos e inevitáveis.